O medo nos cerca. Ele sussurra incertezas, trava nossos passos e rouba nossa paz. Mas há um temor maior. O temor do Senhor, que acalma a alma e reacende a esperança. Obrigado. Em Cristo, o medo encontra seu fim. O temor do Senhor nos guia à coragem e à presença de Deus. Eu escolho confiar em Deus. Com o temor do Senhor, serei alguém que luta contra o medo, firmado na força do meu Criador. Bom dia, Fonte São Paulo. Uma alegria enorme poder estarmos aqui juntos nesse domingo. Mais uma vez nos revermos, nos abraçarmos, sem zoações sobre futebol. Isso é o mais importante. Mas é muito bom estarmos entre irmãos. Podermos saber que estamos aqui como aqueles que foram resgatados, unidos por Cristo. Saiba que você que nos visita também é muito bem-vindo. É uma alegria para nós poder receber você aqui no nosso meio. Você não está seguro. A sua vida e todos os que você mais amam, e tudo que você mais ama, por que não, estão em perigo. Ligue sua televisão, abra o seu Twitter ou suas redes sociais, ou converse com seus amigos e será muito difícil que você não seja lembrado de que está sob constante ameaça. Todos nós vivemos e experimentamos uma emoção poderosa demais para ser controlada: o medo. Ele vem até nós por meio de ameaças de guerras mundiais, risco de tragédias climáticas, novas possibilidades de pandemia, vírus e instabilidades da economia. Nem nossas rotinas pessoais estão imunes ao medo, estão livres dele. O medo se apodera das nossas dúvidas sobre o futuro. Ele cresce quando abrimos o grupo do WhatsApp do condomínio e vemos que uma pessoa acabou de ser assaltada na nossa rua. Nós somos lembrados até mesmo nas embalagens de alimentos que consumimos sobre os riscos de consumir aquele tipo de alimento. O medo, ele não só nos cerca, mas ele é um ladrão da nossa paz. Embora ele possa salvar nossas vidas em alguns casos, é bem verdade, ele fará com que nós façamos coisas que normalmente nós não faríamos. E fará com que nós façamos coisas que não faríamos, ou mais ou menos assim. O curioso é que na tentativa de aplacar o nosso medo, na tentativa de tirar essa emoção do nosso coração, de vencê-la, de extingui-la das nossas vidas, a nossa cultura criou um grande e um curioso paradoxo. Nós vivemos mais seguros do que nunca nenhuma outra civilização foi. Nós temos carros blindados, nós temos seguros de vida, seguros da casa, seguros para os nossos procedimentos estéticos. Nós tiramos o amianto das nossas casas. Nós temos uma alimentação mais saudável, uma variedade de antibióticos. E ainda assim, temos medo. Somos mais protegidos do que nunca fomos antes. E somos a geração que mais sofre com o medo, com a preocupação e com a ansiedade. Mas existe uma esperança. Existe um remédio. Existe um antídoto capaz de extinguir essa emoção que nos cerca. E talvez a solução para o medo seja algo muito diferente do que você imaginava. Existe algo que você deve temer. Existe algo que você deve temer e não é pouco. É muito. O medo que sussurra incertezas nas nossas mentes, o medo que te trava os nossos passos, o medo que rouba a nossa paz, ele só pode ser removido por um medo ainda maior. O temor do Senhor. Eu sei, e você pode estar agora pensando, como assim? Eu já tenho medo suficiente na minha vida.
Eu tenho pavores suficientes na minha vida. Como assim mais uma coisa para temer? E eu quero dizer para você, sim, você deve temer o Deus vivo. Um temor que anda meio esquecido. Um temor que talvez é mal compreendido para a maioria de nós. Mas um temor que cristãos de outros séculos entenderam como a alma da piedade. Como o coração, o centro, o cerne de uma vida com Deus. Um tipo de temor que só pode ser obtido e experimentado por aqueles que tiveram um encontro com um Deus vivo. Aqueles que reconheceram o poder, a majestade, a glória, a soberania desse Deus. E é justamente um desses encontros, que revelado nas Escrituras para nós, que vão nos guiar nessa nossa primeira mensagem, dessa série de mensagens sobre o temor que lança fora o medo. Nós vamos falar de um encontro, de alguém que teve um encontro face a face com Deus vivo, e Ele vai ajudar a nos entender o temor do Senhor. E o que o temor do Senhor provoca em cada um de nós. Nós veremos juntos agora a passagem registrada pelo profeta Isaías, no começo do seu chamado. Alguém que no início do seu ministério é convocado diante de Deus e tem uma experiência que modificará a sua vida para todo sempre. Essa experiência está registrada ali em Isaías capítulo 6, versículo 1 a 7. E eu convido você a acompanhar a leitura comigo agora. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado em um trono, alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. E então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos, eles viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida, o seu pecado perdoado. E então ouvi a voz do Senhor, conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Vamos orar? Senhor, diante de tão grandiosa passagem, de grande, Senhor, uma experiência às vezes longe da nossa concepção e compreensão, é que nós nos colocamos essa manhã. E é ao meditar na sua palavra, Senhor, que nós queremos agora ouvi-lo. Vem, Senhor, falar com tua sábia palavra ao nosso coração. Guia-nos, ó Deus, no entendimento, no aprofundamento, no crescimento do nosso amor por Ti. Direciona, Senhor, agora as nossas vidas para crescermos juntos no conhecimento e no amor da Tua palavra. É o que eu oro, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Todos nós sabemos o que é sentir medo. Pupila dilata, coração bate mais forte, a perna treme, os músculos se contraem. Uma emoção que faz com que a gente não pense direito, a gente apenas treme, se desespera. Mas de todas as vezes que você já sentiu algo assim, eu garanto para você, nada se compara com o que acabamos de ler. Nada. A gente está diante do relato de um homem, carne e osso como eu e você,
que estava diante do Deus vivo. Face a face. Face a face. E essa experiência terrivelmente assombrosa muda completamente a sua vida. Ele não está diante de algo simples, ele está diante do Deus que é fogo consumidor. Ele está diante do Criador de todas as coisas. E ao contrário do que você já ouviu naquela música, estar diante do Senhor não dá vontade de correr, pular, gritar e dançar. Estar diante do Senhor é pavoroso. É assombroso. Olha como ele descreve. A gente tem nesse relato um homem que diz: eu vi o Senhor. Eu vi. Não como você olha os carros que passam na sua rua a todo momento. Não como você olha seu feed nas suas redes sociais. Não como você olha centenas de pessoas que passam por você durante o dia, como algo passando os olhos por algo sem importância, sem relevância nenhuma. Não. Isaías tem os seus olhos capturados, presos, fixados em algo que é tremendo. Ele vê o próprio Deus 3 vezes santo, majestoso, perfeito, todo poderoso e deslumbrante em todas as suas perfeições. E a visão que ele tem é de um ser alto, de um ser exaltado, o próprio soberano do universo, sentado em um trono, vestido como um rei, de onde ele governa todas as coisas, os céus e a terra, com um poder infinito, com uma autoridade infinita. Uma experiência que Isaías nos descreve com um misto de reverência, de impotência e de tremor. Estar diante do Deus vivo é algo extremamente terrível e assombroso. E então, Isaías, prostrado, quem sabe, no chão, quem sabe a fumaça começa a espairar um pouco diante dos seus olhos. E então ele olha, e acima desse ser, existem outros 3 seres. Seres angelicais, descritos aqui para nós como serafins. E essa visão é muito importante. Esses seres que habitam a presença do Senhor, no templo do Senhor, puros, santos, majestosos, eles estão fazendo algo muito significativo para nós. O texto nos diz que esses seres, eles têm 6 asas. Com 2 asas eles cobrem os pés, com 2 asas eles cobrem os olhos, e com outras asas eles estão voando. O que isso significa? A maioria dos comentaristas dizem que cobrir as asas com os seus pés, cobrir os seus pés é um ato de modéstia. Um ato de humildade. Cobrir os pés significava mostrar que aqueles seres santos não eram dignos de estar na presença desse Deus. Eles eram cheios de pureza, santos, porque estavam na presença desse Deus, mas ainda assim, eles não se consideravam dignos de estar ali diante do Deus vivo. Com 2 asas eles voavam, e o significado dessas asas talvez mostrem que esses seres estavam dispostos a voar onde quer que esse Deus mandasse, prontos para agir, para fazer o que ele desejava. Estavam preparados para saltar e fazer a vontade do Senhor rapidamente. Mas com outras 2 asas, esses seres tampavam os olhos. E mostra que mesmo esses seres tinham dificuldade de olhar para o brilho da santidade desse Deus. E o que é essa santidade de Deus? Que santidade é essa? É toda a perfeição de Deus reunida. É sua incrível generosidade? Sim, mas não é só isso. É seu incrível poder? Sim, mas não é só isso. É sua incrível justiça? Sim, mas não só isso. Sua incrível graça? Sim, mas não só isso. É tudo isso junto. É a contemplação perfeita e manifestada de um Deus. E eles não conseguem olhar, eles cobrem os olhos diante de tamanha beleza, mas ainda assim eles não conseguem parar de olhar. Eles estão tentando. Porque por mais que eles escondam o rosto, a visão assombrosa e a beleza desse Deus os atrai.
É impossível deixar de contemplá-lo. É impossível deixar de ver e adorar as suas perfeições, a sua excelência moral. Eles tampam os rostos e não conseguem ainda evitar de olhar porque amam contemplá-lo. Amam estar em sua presença. E amam entoando um cântico, uma música tão profunda e tão intensa, que faz os batentes das portas tremerem. Eles amam ver esse Deus. Por isso, ver o Deus vivo, queridos, é mais do que admiração. É mais do que respeito. É mais do que reverência. É mais do que espanto. Qual palavra consegue capturar melhor a experiência de estar frente a frente com o Deus Criador do que temor? Temor. Sim, a sensação de estar espantado, com os joelhos fracos, tremendo. E ainda assim, experimentar uma alegria tão profunda que nos faz cantar. Esse temor é a resposta adequada de todo aquele a quem Deus se revela. Esse temor é a experiência de quem vê Deus em toda a sua plenitude, em toda a sua força, em todo o seu poder, em toda a sua glória. O que uma palavra tão pequena quanto eu ouvi o Senhor nos ensina? Queridos, nos ensina que o Deus vivo é tão santo, tão poderoso e glorioso, que é impossível conhecê-lo verdadeiramente sem ser atraído por Ele em profunda adoração. É impossível não conhecer a esse Deus e não estar prostrado, atraído por quem Ele é. Queridos, há um medo pecaminoso. E nós chamamos assim pecaminoso porque a sua origem é o pecado. É aquele medo que nos afasta de Deus, que nos faz correr dele. É o medo que Adão sentiu quando viu esse Deus depois de pecar. Ele foge. O medo que faz os incrédulos e os demônios fugirem, correrem da sua presença. Pedirem para ser lançados ao mar que seja. O medo que gera em nós dúvidas no poder, na capacidade, nas promessas desse Deus. Esse não é o temor do Senhor. O temor do Senhor, Ele nos coloca em terra. Ele nos põe de joelhos. Mas Ele nos inclina em sua direção. Nós somos atraídos por Ele, por sua justiça, por sua graciosidade, por sua majestade e por sua misericórdia, que é impossível conhecê-lo sem adorá-lo, sem júbilo, sem música. Por que não? A primeira coisa que nós aprendemos com esse relato, meus amigos, e com o temor do Senhor, é que é impossível ter um encontro com Deus, seja pelos nossos olhos, seja pelos olhos da nossa fé. É impossível ter um encontro com Deus e permanecer apático, permanecer indiferente. A Bíblia nos ensina continuamente que a vida cristã é mais do que um conjunto de regras, de crenças e de hábitos. Ela começa com a experiência com Deus, ela nasce de um encontro com Deus, e esse encontro com Deus sempre será algo cheio de intensidade, prazer e, por que não, temor. A sensação que a gente sentiu uma vez na vida, que a maioria de nós sentiu, quando nós percebemos que nós não estávamos sozinhos no universo, quando nós percebemos o amor e o poder desse Deus diante das nossas vidas. Começou na nossa caminhada com esse Deus, mas quantos momentos das nossas vidas nós vimos o seu agir de maneira grandiosa e gloriosa, e nós o louvamos. O grande perigo para o nosso medo é quando pouco a pouco os nossos olhos são desviados para tantas coisas
para tantas outras visões, que nós esquecemos de temer a este Deus por quem Ele é. Nós vemos notícias, nós tememos coisas, tememos pessoas, tememos o futuro, mas nós esquecemos de que no trono do universo há um Deus alto e exaltado sentado ali. Deus não pode ser experimentado na apatia. E é justamente a partir dessa brecha da indiferença que nasce boa parte dos nossos medos. Estamos ocupados demais para ver um Deus santo, poderoso e bondoso. A nossa vida é corrida demais para simplesmente pararmos alguns minutos do nosso dia e contemplá-lo. Ouvi-lo por meio da sua palavra, ouvi-lo por meio e vê-lo por meio da comunhão com os irmãos. Nós estamos ocupados demais com tantas coisas ofuscando os nossos olhos para a beleza da gloriosa santidade desse Deus. E ao perder de vista o seu poder, ao perder de vista a sua majestade, o medo se instala. Por isso nós precisamos perguntar a nós mesmos, quando lemos a nossa Bíblia, ainda é possível ouvir a voz que criou todas as coisas? Ou a nossa Bíblia é apenas mais um livro pela qual nós conseguimos olhar sem ver? Quando nós oramos, nós reconhecemos que a nossa oração nos leva na presença desse Deus, santo e exaltado, por um novo e vivo caminho. Então, com ousadia, nós ousamos entrar em um lugar antes proibido. A nossa oração nos leva à presença de um Deus glorioso, ou ela é uma mera repetição de pedidos, de preocupações, de qualquer outra coisa? Quando nós cantamos o nosso louvor, ele é um louvor que reverencia o Senhor, que é exaltado sobre toda a terra, sobre os céus, digno de ser louvado por toda a sua majestade? Ou ele é uma música que a gente balbucia sem ao menos pensar no que nós estamos falando? Amigos, se nós quisermos experimentar o temor do Senhor e crescer nele, ele começa com uma percepção clara e real da santidade, da majestade e do poder desse Deus. O temor do Senhor, ele nasce de um encontro com Deus vivo, de uma visão de um ser alto e exaltado, centrado em um trono, vestido como rei, que é adorado por serafins. Mas ele não para por aí. Ainda há mais desse Deus para conhecer. O poder tremendo que ele tem, nós precisamos admitir, talvez não seja suficiente para nos fazer confiar nele. Porque que garantia que nós temos de estar diante de um Deus que é todo-poderoso e que nós não seremos consumidos? Um ser que tem o poder para fazer da minha vida o que ele quiser, me destruir se ele quiser. Como eu posso, então, olhar diante de um Deus como esse, e saber que eu não estou em perigo? É por isso que Isaías continua dizendo. Ele diz a partir do versículo 5. Então gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Amigos, se há algo que estar diante desse Deus provoca ou causa em nós, é que nos faz reconhecer a nossa pequenez, a nossa insignificância. Estar diante do Deus vivo nos leva a destruir qualquer ilusão que a gente teria sobre nós mesmos. Qualquer expectativa, qualquer valor,
qualquer confiança que você tinha em suas próprias capacidades, elas caem. E perceber isso nos leva a qualquer outra coisa, a não ser o desespero. A única coisa que essa percepção nos traz é desespero. E veja, talvez você não saiba, mas Isaías era alguém, muito provavelmente, de uma posição social muito boa. Era alguém que tinha bons recursos, muito provavelmente alguém que tinha sangue real. Isaías era alguém de alta classe. Tinha uma boa condição financeira. Tinha um dos melhores planos de saúde de Israel. Era da elite cultural. Isaías descreve o seu texto com um vocabulário muito rico, usando figuras, usando linguagens que não são comuns para outros profetas que inclusive vêm de classes sociais às vezes bastante simples. Isaías não é assim. Isaías tinha do que se orgulhar. Mas diante do único que é perfeito, Isaías percebe a futilidade e a desesperança da sua própria existência. Ele grita, apavorado: ai de mim! Eu estou perdido! Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos! Ai de mim! Ele se sente esmagado por sua pequenez. Isaías percebe a sua insignificância, mas também ele percebe a sua impureza. Isaías reconhece que o seu coração, nem o coração do seu povo, estão em conformidade com o caráter desse Deus. Ele percebe: Senhor, eu não te adorava. Senhor, a linha entre mim e o Senhor é muito distante, porque se eu estivesse em conformidade com o seu caráter, eu estaria cantando como esses serafins. Eu não estou. Eu não estou. Senhor, eles cobrem os olhos diante da tua presença. Senhor, eles têm asas diante do Senhor. Senhor, eles cobrem os pés. Senhor, eu sou impuro. Eu estou perdido. Eu estou perdido. Isaías percebe que estar diante do Senhor dos exércitos, que julga o mundo com justiça e retidão, e ele vê que não dá para sair dali com um veredito favorável. Gente, pense em todos os seus medos. Esse é um medo verdadeiro. Saber diante desse Deus que nós estamos em débito com Ele. Isso é terrível. Mas então algo surpreendente acontece. Até mesmo algo inesperado. Algo imprevisto. Do meio da fumaça surge um dos serafins com uma brasa purificadora que toca a boca impura daquele homem e diz, uma expressão curta, mas incrivelmente poderosa: a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Queridos, vejam, o Deus Todo-Poderoso leva Isaías à sua presença para ter uma visão do seu ser, não para destruí-lo, mas para redimi-lo, para demonstrar o seu amor e tornar aquele homem impuro aceitável na sua presença. O curioso, Isaías não pediu por isso. Ele não faz grandes votos caso esse Deus o liberte. Toda a evidência do texto deixa claro para nós que ele considerava o seu caso sem esperança. É esse Deus quem toma a iniciativa. É esse Deus quem vai em direção ao homem impuro, para que esse homem impuro possa habitar na sua presença. Esse Deus revela-se para Isaías como alguém incrivelmente poderoso, mas também como alguém maravilhosamente misericordioso. Alguém que age em direção com pessoas que não mereciam. Isaías então vê uma visão que é muito difícil para nós. Nós adoramos e reconhecemos a esse Deus por sua santidade e seu poder. Isso é verdade.
Mas esse Deus é feito de um amor tão grande que não pode deixar de ser contemplado. Eu sei que você já ouviu essa história, inclusive esse ano, mas dizem que pastores repetem histórias, então eu estou aprendendo. É impossível se lembrar da história de Lúcia, com seus irmãos Edmundo, Pedro e Susana, andando por um país chamado Nárnia, um livro escrito por um autor chamado C.S. Lewis. E então, de repente, Lúcia descobre que esse Aslan, uma figura que ilustrava a presença do Senhor Jesus, esse Aslan era um leão. E de repente ela começa a temer a possibilidade de estar diante de um leão. E então ela pergunta para o castor, que já conhecia esse leão, diz assim: Castor, mas esse Aslan é um leão? Sim, ele é um leão. Mas ele é perigoso? O castor diz: ah, sim, ele é perigosíssimo. Mas ele é bom. Mas ele é bom. Queridos, se nós quisermos desfrutar do temor do Senhor, que lança fora os nossos medos, nós precisamos conhecer a esse Deus como Pai que Ele é. Amoroso, misericordioso, para aqueles que o amam. Conhecer esse Deus como poderoso, reconhece o seu poder, mas Ele não nos ajuda a nos lançarmos a Ele em confiança e independência. Em nenhum outro lugar esse amor foi revelado de forma mais clara do que em Cristo Jesus. Jesus viveu e morreu e ressuscitou para que você pudesse ter acesso a esse Deus, para que você pudesse vê-lo, para que você pudesse entrar na sua presença e não ser consumido. Esse foi o objetivo de sua morte. Foi por meio de Cristo Jesus que pessoas insignificantes e impuras como eu e você recebemos o perdão, sim, mas mais do que isso, recebemos o privilégio de sermos tratados como filhos amados, adotados em sua família, herdeiros daquele que assenta sobre um trono e governa tudo aquilo. Queridos, é o Evangelho que nos ensina que cristãos são trazidos pelo Filho à presença do Deus, como criaturas que são aceitas diante do grande juiz, isso é verdade, mas também como aqueles que são filhos, amados desse Pai Celestial. E olhar para esse Deus que nos ama, que nos perdoa tão profundamente, é o que nos faz temê-lo ainda mais. Temê-lo com um amor tão profundo que nos leva a cair de joelhos. Temer como alguém que pensa que não é possível olhar para o vinho e para o pão, para a sua carne e para o seu sangue mostrado aqui para nós, como prova do seu amor, para nos tornar seus filhos, e não adorá-lo. Como ter dúvidas do amor de Deus para com nós, que não poupou o seu próprio Filho para nos colocar em sua presença e nos adotar. Queridos, até que nós saibamos quão grande é a nossa dívida, nós não teremos ideia de quão grande foi a misericórdia de Deus para nós. Isaías viu o Deus exaltado, e isso fez sentir como nada, para que Deus pudesse demonstrar a sua misericórdia. Você tem medo do amor de Deus para você? Você tem dúvidas sobre o seu amanhã? Tem dúvidas sobre o seu emprego? Sobre sua saúde? Sobre o assaltante que te espera escondido quando você sair daqui? De que pessoas possam sequestrar os seus filhos em um lapso? Veja esse pão. Veja esse sangue. Deus escolheu estar do nosso lado.
Deus escolheu nos amar. É por isso que em Jesus Cristo o medo encontra o seu verdadeiro e último fim. Ao perceber todas as coisas, ao perceber o amor desse Deus, que escolheu nos amar antes mesmo da criação do mundo, ao perceber que esse Deus se entregou por amor de nós, aquele Deus que vai perseverar, estará conosco, nos tornar justos, essa certeza que levou o apóstolo Paulo a exclamar um dos seus textos mais majestosos de louvor a esse Deus. Ele diz em Romanos 8,31, o que diremos, pois, diante destas coisas? O que dizer diante de um Pai que nos escolheu, que nos chamou, que nos justificou, que nos santificou e que um dia vai nos levar à sua presença? O que podemos dizer disso? O que podemos dizer é que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como Ele não nos dará, juntamente com Ele e de graça, todas as outras coisas? Quem fará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está diante da direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido, eu tenho certeza absoluta que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Adeus medo, adeus perigo, adeus espada, morte, cadê o seu aguilhão? Nada nos separa do amor de Deus revelado em Cristo Jesus por nós. Nós não entendemos, nós não compreendemos, nós somos feridos, mas nada nos separa desse amor, daquele que prometeu que um dia estaremos face a face com Ele e o veremos como Isaías o viu. E agora você está se perguntando, muito bem, mas cadê o efeito prático disso? Como é que isso muda os meus medos? Como é que isso me ajuda no medo que eu tenho de sair agora, ir lá naquela ruazinha, pegar o meu carro e não ser assaltado? Como é que você fala isso para o meu chefe que está ameaçando me tirar o emprego e não sei como vou pagar minhas contas? Precisamos continuar a história. O texto continua dizendo, Isaías então é perdoado, tem a sua culpa removida e então, pela primeira vez, versículo 8 nós vemos Deus falando. Deus rompe o silêncio e diz, então eu ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Amigos, Isaías vê a Deus. Isaías tem uma visão grandiosa do poder, da majestade, da grandiosidade desse Deus e de repente ele vê o seu pecado. E ele vê o seu pecado porque ele vê esse Deus. E ele não conhece o seu pecado, ele não se conhece até ver a santidade desse Deus. E então ele está nas profundezas, mas por causa do perdão ele é transformado. E ele tem uma experiência com a paternidade desse Deus. Esse Deus fala. Sua fala é uma pergunta. Quem enviarei? Deus se pronuncia com uma pergunta, sem coerção, sem chantagem, sem barganha, sem abordagem direta, coação zero. Deus olha para um homem de joelhos e solta uma pergunta. Que pergunta é essa? Talvez nos nossos dias
nós poderíamos dizer que o que Deus está fazendo é colocando uma vaga de emprego no LinkedIn. Deus está dando uma missão, um chamado. E qual era o job description? A descrição do cargo, a descrição da missão que Deus está dando. Ela é resumida para nós no começo do texto que nós lemos. No começo do texto, capítulo 6, versículo 1, nós vimos que esse era o ano que o rei Uzias morreu. E que raios Isaías, ao escrever esse texto, nos deu descrição de algo tão imponente para descrever para nós que este era o ano do que o rei Uzias morreu. Amigos, se você conhece um pouquinho da história de Israel, você sabe que agora eram quando as coisas começariam a desandar. E desandar muito. Israel estava em alvoroço porque o rei tinha morrido e, de fato, esse era o começo de todos os terríveis problemas que cairiam sobre aquelas pessoas. Em breve, toda a paz e prosperidade da nação iriam cair por terra com uma nação estrangeira invadindo. E uma invasão terrível e sem piedade nenhuma. Você sabe, a ponto de eventos terríveis, quando mulheres tendo que comer os seus próprios filhos para sobreviver. Nós estamos falando de tempos tenebrosíssimos. Tempos sombrios estavam chegando. O job description, a descrição do cargo de Deus é um convite para que Isaías enfrente os maiores medos que todos nós temos. Isaías ia ter que falar com poderosos, apontar para eles o erro, que deixaria, na melhor das hipóteses, esses homens com muita raiva. Ele ia ter que dizer que estava errado ali, ninguém queria falar. Isaías ia encontrar o medo da instabilidade política, das ameaças de invasões, de guerras nucleares globais. Isaías ia encontrar a guerra, a fome, a falta de segurança. Isaías iria encontrar a própria morte, e como a tradição nos lembra, veio de uma forma terrível e cruel. Deus pergunta, cadê os candidatos para essa missão? Quem quer descer e enfrentar os medos? E Isaías rompe o silêncio dizendo, eis-me aqui, eu vou. Cadê os medos desse homem? Isaías era um homem como eu e você, humano. Isaías tinha muito a perder. Provavelmente ele era casado. Isaías tinha filhos. Como nós vimos, Isaías tinha um bom emprego. Plano de saúde, estabilidade, participação nos lucros, carro blindado, provavelmente portaria no condomínio, câmera espalhada por toda a casa. Ele tinha tudo isso. Onde estão os medos desse homem? Provavelmente muitos deles continuavam lá. Mas ele não poderia desver tudo que ele tinha acabado de ver. Ele entrou no trono. Ele viu o Senhor em seu poder. Ele viu a prova da bondade de Deus para com ele. Ele viu e temeu o Senhor. E diante do temor do Senhor, o que mais ele poderia temer? Isaías teve uma experiência real e profunda com esse Deus. E as experiências espirituais, meus amigos, sim, são muito em moda em nossos dias. Todos nós queremos um frio na espinha. Queremos sentir algo diferente no louvor, um arrepio. Experiência é algo que as pessoas procuram. Vejam o mercado evangélico como ele está. As pessoas constantemente em busca de encontros com Deus. Mas, de fato, a vida cristã, ela é uma vida de experiência. Ela começa com a experiência com Deus, ela vive em experiência com Deus, ela continuará eternamente experimentando e conhecendo a esse Deus. E nós vimos que é impossível conhecer esse Deus passivamente, mas a grande diferença entre o experiencialismo dos nossos dias e aí de Isaías é que ver Deus não é um fim em si mesmo. A experiência gera resultados, transformação. A experiência de Isaías leva a confiar nesse Deus porque ele conheceu esse Deus. Algumas semanas o meu filho mais novo, Luca, ele acordou de madrugada chorando de medo.
chorando, porque ele tinha visto um monstro no quarto dele. E então, como ele já tinha feito várias vezes naquela semana, vou até ele e digo: filho, por que você está com medo? Ele diz: papai, eu vi um monstro aqui. Eu disse: filho, não tenha medo. Eu estou aqui com você. Você quer que eu vou fazer um leite para você se acalmar? Ele respondeu: eu quero, papai. Eu dei 2 passos para trás. Entrei na porta do quarto para abrir a porta. O Luca começa a chorar de novo. E eu virei para o Luca e falei: Luca, o que aconteceu? Ele falou: papai, eu tive medo. Mas Luca, eu não disse para você que monstros não existem. Que eu estou com você, que eu saí simplesmente para preparar o seu leite. Luca respondeu: sim, papai, você disse. Eu falei: filho, o que está errado então? Ele falou: papai, eu não confiei. Eu demorei um pouco para dormir depois disso. Na minha mente também estavam alguns medos, talvez mais assustadores do que monstros no meu quarto. E imediatamente me fez pensar: não é assim com a gente também? Quantas vezes os nossos medos surgem porque, embora nós conheçamos a esse Deus, nós não permitimos sermos transformados por Ele, confiados nele, confiar no que Ele fala e ser transformados por meio da Sua palavra. Foi isso que transformou e causou uma mudança tão grande na vida de Isaías. Ele viu o Deus poderoso e soberano sentado num trono. E ele viu que nada saiu do seu governo. Ele viu o amor por um pecador. E ele entendeu que foi amado e aceito em sua presença. Quando se compreende isso, pouco importa se as pessoas farão isso ou aquilo. Se a nossa vida será um fracasso ou um sucesso, não importa. Diante do Senhor dos Exércitos, poderoso e cheio de misericórdia, os nossos medos se vão, se rendem. Você não precisa de uma técnica para superar os seus medos. Você precisa ver o Senhor alto e exaltado. Significa ignorar os riscos, significa deixar a porta do carro aberta, significa que a partir de agora nós abandonamos os nossos seguros e vivemos displicentemente em uma cidade que pretende nos consumir a cada passo que nós damos. Não significa isso. Significa que nós refletimos onde está a nossa confiança. Em quem nós confiamos? Em carros, em cavalos, ou no Senhor que fez os céus e a terra? Todas essas medidas falham e são passíveis de erros, mas o temor do Senhor, naquele que é soberano e amoroso, ainda que aos meus olhos nada faça sentido, é a única coisa capaz de domar os nossos medos maiores. É o temor do Senhor. Por isso que o temor do Senhor, nós podemos definir assim, isso vai nos ajudar a entender e continuar refletindo nisso nas nossas próximas mensagens. O temor do Senhor é a resposta de alegria, de deleite e de confiança daqueles que experimentam a Deus em toda a sua glória, poder e misericórdia por meio de Cristo Jesus. Isso é temer o Senhor. E agora, caminhando para o nosso final, você deve estar esperando 5 passos para você vencer os seus medos. Agora você deve estar pensando: muito bem, cadê a parte prática disso aí? Que eu vou anotar agora e a partir de hoje eu vou praticar na minha vida e vencer todos os meus temores. Como que eu insiro isso na minha agenda? Quais são aí os 5 hábitos? E aí, queridos, eu preciso te dizer, o temor do Senhor não é algo adquirido dessa maneira. O temor do Senhor é o oposto do autodesenvolvimento. O temor do Senhor não é um comportamento que você pode aprender, algo que você adquire com prática. O temor do Senhor é uma transformação de dentro para fora. Já disse calma para alguém que está com medo? Chegou sua esposa, estava com medo de barata, e você falou: calma, é só uma barata. Ele virou e falou: barata para você, né? Esse bicho voa. Tudo bem, esse relato não pode ser exatamente o real, porque pode ser que os papéis estejam invertidos. E
tudo bem, não é o caso aqui, foque naquele ser demoníaco de asas que aparece na nossa casa. Já tentou acalmar alguém assim? Funciona? Não. Medo não é um botão. Medo não é um botão. Os medos são algo intensos demais para se resolver externamente. Porque os medos nascem de crenças profundas do nosso coração. Crenças. Coisas que estão aqui internadas em nós. E por isso que o temor do Senhor, antes de tudo, uma orientação do coração. Para que os nossos corações temam livremente a esse Deus, nós precisamos de uma rendição total. Nós precisamos de uma morte pessoal que só pode acontecer aos pés da cruz. O temor do Senhor é obtido por uma rendição de quem o vê. Por isso, querido, veja o poder do Senhor e renda-se em temor. Eu quero dar agora 3 orientações que não são práticas, porque elas são baseadas na experiência de quem vê o Senhor. Veja o poder do Senhor e renda-se em temor. O que tirou Isaías da sua indiferença? O que tirou Isaías da sua apatia? Foi ter visto a Deus. Queridos, o cristianismo ele é uma experiência maior do que experiencialismo. Você pode estar muito orgulhoso sobre teologia. Você pode ler todos os livros teológicos que estão na sua estante. Você pode conhecer muito bem sua Bíblia. Você pode servir em diversos ministérios da igreja e ter andado em muitas igrejas e não ter experimentado o temor do Senhor. Sabe de uma das razões pela qual deixou Isaías surpreso e atônito e apavorado? A história começa com Isaías no templo. Isaías estava fazendo o que toda pessoa religiosa faz. Era sábado, Isaías estava indo para a igreja, como ele foi por toda a sua vida. E a última pessoa que ele esperava encontrar na igreja era o Senhor. A última pessoa que ele esperava encontrar lá era ver a Deus. E ele viu. A questão é, quando você vem à igreja, você consegue vê-lo? Você consegue ler sua Bíblia e ouvi-lo? A sua oração, agora no nosso momento de oração, te leva à presença desse Deus. Porque foi conhecer a esse Deus que capacitou Isaías e vai capacitar também a nós enfrentarmos os momentos da vida. Uma vida de religiosidade, sem encontro com Deus, verdadeiro, profundo, não promove o temor do Senhor. O temor do Senhor só pode ser experimentado de joelhos, como Isaías esteve. Mas veja a Cristo e renda-se também ao seu amor. O temor do Senhor é, portanto, o oposto da displicência. O temor do Senhor é o oposto da adoração mecânica, fria, vazia, sem afeto. E esse afeto somente será completo por meio de Cristo, do seu Evangelho. Se o temor do Senhor não é obtido por autodesenvolvimento, por técnica, ele será obtido por meio, é o Evangelho que faz a obra mais profunda de arar o nosso coração. É olhar para Cristo Jesus, reconhecer o que Ele fez mais e mais e mais e mais, e deleitar-se do que Ele fez por nós. Em Cristo, todos os nossos medos encontram por seu fim, e é no amor de Deus por nós, derramado nele, que nós veremos nitidamente o temor do Senhor. Sabe aquele momento onde a gente chega na vida e diz, Senhor, por que o Senhor tem sido tão bom para mim? Tantos anos, de tantas formas. Porque o Senhor manifestou sua misericórdia e amor para comigo, me tratando como se eu nunca tivesse ofendido, como se eu nunca tivesse entristecido. E ao olhar para a cruz, então, que nós recebemos e entendemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. E então nós entendemos o que 1 João nos lembra, ao ver quão grande amor o Pai nos concedeu. Você pode ter Ele hoje. Renda-se ao Senhor Jesus. Reconheça de maneira definitiva a sua incapacidade, a sua fraqueza. E apodere-se, desfrute desse amor que é entregado por nós.
Mas por fim, queridos, o temor do Senhor nos leva a confiar nele. Os perigos estão por toda parte. Nós vivemos em uma cidade imprevisível. Estamos numa cidade violenta a tal ponto que nenhum de nós pode garantir que chegaremos em nossa casa ao sairmos desse encontro. Temor ao Senhor não é ignorar os perigos. Temor ao Senhor é temê-lo ainda maior. É desenvolver um temor ainda maior. Isaías não enfrentou todas essas coisas porque ele viu Deus em um trono exaltado, soberano, poderoso e misericordioso, e diante dele, do que ele viu, nenhum dos seus medos fez mais sentido. Futuro, vida, a vida e o cuidado daqueles que eu amo. Senhor, o Senhor provou o seu amor para conosco. O Senhor prova o amor para aqueles que eu amo também. Senhor, é o temor do Senhor que nos leva a refletir que o Senhor é um Pai muito melhor do que nós somos. Nós tememos o futuro dos nossos filhos, mas nós podemos confiar que Ele é um Pai melhor para eles do que nós somos. E que Ele saberá cuidar dos nossos cônjuges, da nossa família, daqueles que amamos melhor, inclusive, do que nós poderíamos fazer. Ainda que nós não entendamos, ainda que nos tenhamos o nosso corpo, a nossa vida triturados, nós podemos confiar nele, porque ele é terrível, mas ele é bom, incrivelmente bom. Se você hoje está preso pelo medo, eu espero que você possa crescer no temor do Senhor, você possa vê-lo com os olhos da fé, e quem sabe um dia poder orar como Davi, um homem que também orou nos seus maiores medos, e orou assim, no Salmo 34, dizendo: eu busquei o Senhor, Ele me respondeu, Ele livrou-me de todos os meus temores, porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Querido, tema ao Senhor. Tema mais ao Senhor. Mais e mais. O veja na sua grandiosidade, mas também na sua infinita e poderosa bondade. Ele é terrível, mas Ele é bom. Vamos orar. Ó Senhor, por meio da nossa voz, dos nossos corações contridos, dos nossos olhos fechados, das nossas mentes atribuladas, fracas, nós ousamos, ó Senhor, agora entrar na Tua presença em oração. Senhor, nós temos medos, e o Senhor sabe. Nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes eles têm nos paralisado, dominado, e cercado de nós, ó Deus, toda a esperança que nós temos em Ti. Ó Deus, eu oro, Senhor, para que a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui agora sejam, ó Senhor, irradiadas com a visão da Tua presença. Que ao contemplarmos hoje, Senhor, a Tua palavra, nós possamos ouvir, ó Deus, a voz que acalmou a tempestade, a voz que criou todas as coisas, a voz que repetidamente nas Escrituras nos chama e nos diz: não temas. Senhor, nós queremos, ó Deus, agora sermos irradiados e inundados, ó Deus, por uma confiança mais profunda do que talvez nós jamais tenhamos tido no Senhor. Nos ajude, Senhor, a ver que no controle das nossas vidas existe um Senhor alto e exaltado, sentado sobre um trono, adorado por serafins. Mas nos ajude a ver, Senhor, na cruz de Cristo, a Tua maior revelação por nós. Um amor, ó Deus, inexplicável, escandaloso e poderoso, que não poupou Seu próprio Filho para nos amar. Senhor, nos dê hoje
e nos aprofunde, Senhor, em Te conhecer por quem Tu és. Que o nosso coração se incline para o Senhor, ó Deus, e que assim os nossos medos saiam recuando com medo do poder da Tua voz. Senhor, que as estruturas e as bases do nosso coração tremam, que as nossas ilusões na vida tremam diante daquele que é 3 vezes santo, daquele, Senhor, que enche a terra inteira com Tua glória. Nos ensine a temê-lo, nos ensine a reverenciá-lo e nos ensine a confiar no Senhor. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.